Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com um grande e amargo clamor. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia luto entre os judeus, grande luto, com jejum e choro, e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, tirar do pano do saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado a entrar no pátio interior para alistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que possa estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa, tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta, é que fostes elevada a rainha. Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuarem por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Que tipo de jejum que é esse aqui, irmãos? Jejum o quê? Total, sem comer e sem beber durante quanto tempo? 3 dias, Então você viu que eles não estenderam muito esse jejum, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecer. Então foi Mordecai e fez segundo Ester lhe havia ordenado. Amém? E aqui está a joia. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Pedimos, Senhor, para que o Senhor fale conosco, inicie nosso coração, nos enche, Senhor Deus amado, do teu Espírito, de vida, de unção. Que essa palavra, Senhor Deus, possa
trazer, Senhor Deus, o alimento que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o que está acontecendo aqui é que o povo de Deus, eles estão ainda lá cativos, né? Vamos dizer assim, não era bem um cativeiro de escravidão, mas eles estavam sob domínio persa. Então os persas dominavam sobre a terra, sobre aquela região. E um camarada chamado Amã, ele não gostava dos judeus, porque ele tinha um problema com Mordecai. Porque Mordecai, ele não se ajoelhava na presença desse homem. E esse homem queria muito que Mordecai se ajoelhasse. E aquilo foi virando assim um ódio tão grande de Amã, que Amã pensou assim: vamos matar esses judeus, vamos acabar com eles. E ele, conversando com o rei, sem mostrar verdadeiramente o que estava no coração dele, eles fazem uma lei. Olha aqui a questão política, como é importante, né, irmãos? Como é importante a gente ter gente dentro dos lugares políticos. A gente, às vezes, a igreja, às vezes, é meio contrariada com a questão política, né? Mas é importante a gente ter pessoas, servos de Deus, gente que ame a Deus de verdade. A gente pode errar, a gente pode votar e acabar votando errado, né? Mas é importante a gente ter gente que serve realmente o Senhor e a Deus. E aí, eles fizeram então uma lei, e essa lei estava marcando o dia que ia matar todos os judeus que estivessem em todo aquele império persa, né? Todo aquele reino, todo judeu seria morto. Imagina só a situação desse cara. Imagina você, irmãos, saiu uma lei que ia para matar todo crente. Ó, se vocês encontrarem um crente na rua aí, é para matar. Onde tiver um crente, imagina que o nosso governo fizesse uma lei assim. Como você ficaria? Qual seria o seu sentimento? Você pensaria na sua família, nos seus filhos? Você pensaria num jeito: como que eu vou proteger agora minha casa? Né? Como que eu vou sair dessa? Existem países onde há uma perseguição muito grande contra o Evangelho. Tem países que matam cristãos por eles servirem a Deus. Aqui a gente está num país livre, mas eu quero que você pense nisso, porque para você sentir dentro de você aquilo que aqueles judeus estavam sentindo, aquilo que estava no coração deles. Nessa época, havia por volta de mais ou menos uns 15 milhões de judeus espalhados pelo Império, né? Havia mais ou menos uns 15 milhões de judeus espalhados. E agora, eles foram condenados à morte por causa do ódio de um homem chamado Amã, que era um político, que estava ali e que conseguiu fazer uma lei para isso. Ia dar um dinheiro em prata, ia dar um dinheiro para o reino para ser feita essa lei. E o rei então permitiu essa lei, né? O pessoal então começou a pensar: poxa, como que nós vamos fazer para a gente poder fugir disso? Nós vamos morrer, até tal dia, se nós estivermos aqui nesse lugar, nós vamos morrer. Imagina que no Brasil, tanta gente que ia querer um voo, né? Tanta gente que ia sair pelas fronteiras aqui, ó. Quem sabe entrar até na Venezuela para fugir, né? Por causa do desespero. Só que aqueles judeus, eles não tinham para onde ir, porque o Império Persa não era um pedacinho, não era só um país. A Bíblia fala no capítulo 1, no versículo 1 de Esther, fala que eles estavam desde a Índia até a Etiópia, o reino deles tomava conta.
Então era uma extensão muito grande, então não tinha lugar seguro para que eles pudessem ir. Não tinha lugar seguro para que eles pudessem ir. E aí o que me chama a atenção aqui é a reação, né? Quando sai a lei, existem algumas reações aqui das pessoas. A primeira reação que eu coloco aqui é a reação do Amã e do rei. Quando eles fizeram a lei, sabe o que eles foram fazer depois disso? Eles não tinham assim um sentimento, né? Estavam totalmente dominados por Satanás, porque eles foram sentar e jantar, comer ali um banquete real, para comemorar uma lei que tinha sido feita e não tinha cabimento aquele negócio. Aí a gente vê também a reação do povo. A primeira reação é a reação do rei de Naamã, não estava nem aí com nada. A segunda reação, o povo ficou perplexo. Lá em Esther, no capítulo 3, no versículo 15, fala que eles estavam 3,15. Eles estavam perplexos. E eles não sabiam o que fazer. Eles não tinham ideia do que eles iriam fazer. Essa é a segunda reação. Quando a gente fica sabendo uma notícia dessa, como que a gente fica? O povo ficou sem saber o que fazer. A terceira reação é a reação de Esther. Esther já fazia 5 anos que Esther era rainha. Ela tinha se tornado rainha do Império Persa. E ela está lá, a rainha, ela ficava no harém, onde tinha ali as esposas daquele rei. E ela ficava lá naquele harém, e ela nem sabia notícia nenhuma. Lá, ela estava totalmente isolada e sem saber notícia. Não tinha jornal, não tinha nada que pudesse trazer para ela aquilo que estava acontecendo. Então ela nem suspeitava o perigo que ela também estava correndo. Porque ela sendo judia, ela também ia morrer. Porque era lei, ia ter que matar ela também. Então ela não tinha ideia, Enquanto os judeus das diversas províncias que tinha ali, eles começaram a jejuar, no versículo 3 do capítulo 4. Mas somente um homem, irmãos, só um homem poderia tomar uma providência. Não tinha mais ninguém que pudesse fazer nada, porque ele era o único que tinha um certo tipo de poder e que tinha gente conhecida lá dentro do palácio do rei. Vê a importância da gente ter gente conhecida lá dentro, Então ele tinha trabalhado para que Esther se tornasse rainha. Ele não tinha ideia que isso ia acontecer, mas foi a direção que Deus deu para ele. E ele então sem demora em apreensão. Então qual que é a situação, irmãos, que você está vendo hoje? Você está vendo alguma situação? Qual a situação que você está vendo? E quando você vê essa situação, qual que é a sua reação? Como você está reagindo a isso? A gente sabe, por exemplo, tanta gente precisando ouvir a palavra de Deus, tanta gente, precisando de ter acesso à Bíblia, precisando que as missões avancem, precisando que o Evangelho chegue até eles. E qual que é a nossa reação? Será que a gente está como o povo que não sabe o que fazer? O povo não sabe o que fazer. Ou será que a gente está como Esther, desconectado das notícias? A gente não sabe o que está acontecendo. O diabo está armando emboscadas lá dentro do Planalto, lá na Câmara dos Deputados, dos Senadores. Tem coisas que eles fazem lá que não estamos sabendo de nada. Mas às vezes a gente fica sabendo, e aí? O que a gente faz? Qual que é a nossa reação?
que a gente pode fazer? Né? Leis que às vezes estão destruindo a família, leis que às vezes estão destruindo a liberdade do povo da nossa nação, né? Tentando de todas as formas bloquear, né? Para que a gente não possa falar com liberdade, ter liberdade de expressão. Ou a gente está como Mordecai, a gente está conectado às notícias, só que daí a gente está numa posição. Qual foi a posição de Mordecai? Ele se vestiu de pano de saco e ele começou a clamar e jejuar a Deus. Começou a clamar e jejuar a Deus e ele foi até a porta do rei. Quando a gente percebe o mal, o que a gente faz? Quando a gente percebe o mal, nós temos que fazer alguma coisa. Por isso que um pastor, o pastor Paulo Canuto, ele foi para uma cidade aqui em Mato Grosso há muitos anos atrás, e foi ele com a família dele, né? Sua esposa, me parece que tinha 2 filhos, e disse que uma viagem muito longa lá, 40 e poucas horas, ele demorou para chegar lá. Quando ele estava chegando na cidade assim, o ônibus assim parou na entrada da cidade, alguém ia descer, e o motorista falou assim: olha, eu não posso entrar nessa cidade, porque essa cidade é amaldiçoada. O motorista falou. Quando esse pastor ouviu isso, ele ficou indignado com aquilo, porque ele estava indo justamente para aquela cidade. Ele pensou assim: se essa cidade é amaldiçoada, a maldição vai acabar agora, porque eu vou entrar aqui em nome de Jesus. Entendeu? Eu vou entrar aqui em nome de Jesus. E a primeira coisa que ele fez, irmãos, quando ele chegou na cidade, ele foi para a casa de uns irmãos e chamaram ele para o almoço. Só que ele pediu para fazer uma oração antes, ele pediu para entrar em algum lugar que tivesse um espaço para que ele pudesse ter liberdade para orar. Deram um quarto para ele entrar lá e orar. Ele ficou 5 horas orando, sem conseguir sair lá dentro, por causa das palavras que ele tinha ouvido. Essa foi a reação que ele teve, né? Sabendo que aquela cidade estava naquela situação, ele começou a orar, e Deus começou a mostrar coisas para ele. Deus mostrou para ele: olha, lá no centro da cidade, Deus levou ele numa visão ao centro daquela cidade que ele nunca tinha visto, e mostrou que lá tinha sido um lugar onde eles prendiam escravos e matavam escravos. E ele foi lá naquele lugar orar. Deus falou para ele: ora aqui durante 7 dias. 7 dias você ora nesse lugar. E ele começou a orar. E Deus começou a dar direções para ele. Ele começou a orar na cidade, começou a jejuar, fazer jejum e orar pela cidade. E Deus começou a fazer um mover na cidade. Quando esse pastor saiu lá, a igreja dele tinha por volta de 600 membros. A cidade começou a ser tomada pelo Evangelho. Pessoas começaram a ser salvas. Um milagre começou a acontecer. Por quê? Porque alguém se posicionou. Porque alguém falou: não aceito. São meus irmãos, são brasileiros, né? Essa cidade eu nunca vi, mas eu vou morar na cidade. Meus filhos vão ser criados nessa cidade durante um tempo. E eu vou ficar aqui no nome de Jesus. O Senhor vai mudar essa história. Nós precisamos mudar a história. Então, quando a gente olha aqui para Mordecai, a aparência, os gestos de Mordecai, que você vê nesse capítulo, depois você lê de novo, sabe, para você começar a conectar com a Bíblia e entender o que ela está falando, você não pode simplesmente ler ela como uma notícia, um jornal. Você lê uma vez só. Você tem que pegar e ler aquilo ali várias vezes. Ler várias vezes. Até aquilo entrar dentro de você e realmente Deus começar a trazer revelação. E aí então a atitude, a demonstração que Mordecai mostra aqui para a gente, é que ele demonstrava tristeza, um arrependimento profundo, porque ele não concordava com aquela lei, ele não tinha aceitado aquela lei. E a Bíblia fala que nós devemos andar segundo a lei, e segundo a lei é eterna. Então aquilo que não pode ser feito, não pode ser feito. O cristão não pode ir contra a lei. Não pode contra a lei.
E aí qual tem sido então a nossa reação diante desse cenário? É isso que eu quero chamar a atenção. Qual tem sido a sua reação diante do cenário que a gente está vivendo? No contexto da salvação das pessoas. Tem gente indo para o inferno agora, sem Jesus. Tem gente morrendo. No contexto familiar, tem famílias sendo destruídas, gente separando, crianças sem seus pais. No contexto profissional, né? Portas às vezes sendo fechadas de emprego, entendeu? Às vezes você tinha lá um emprego bom e de repente a coisa está ficando apertada. Tem um ditado que foi atribuído a um político inglês chamado Edmund Burke, que se aplica bem a Mordecai. Porque Mordecai, quando ele viu aquela situação, o que ele faz? Ele se entristece, ele toma posição. Ele falou: vou fazer alguma coisa, vou lá na frente do Palácio do Planalto. Obrigado, muita água para mim, já valeu. Aí pensaram, depois pensaram tudo. E aí, ele pega e vai na frente do palácio, porque ele não aceita aquela situação. Não é só por causa dele, que eu imagino que o Mordecai não estava nem aí, se ele morresse para ele, não tinha problema. Mas ele pensou em quantas famílias, quantos sofrimentos já tinha tido no meio do povo judeu, mais um. Eles já tinham sido levados ali da sua nação, estavam ali naquele lugar, tiveram que começar, e agora, como que ia ser? Crianças órfãs, porque ele tinha vivido, a Esther era uma moça órfã, era uma menininha órfã. Os pais dela tinham morrido, e o Mordecai, o primo dela, pegou ela para criar. Então ele já tinha situações, imagina essas coisas, você passar por experiências assim, você já logo vai pensar: poxa, isso aconteceu de novo, né? Como que vai ficar? Mas olha o que esse Edmund Burke falou: a fim de que o mal triunfe, só precisa de uma coisa. A fim de que o mal triunfe, só precisa de uma coisa: que os homens bons fiquem de braços cruzados, que ninguém faça nada, que ninguém fale assim: não, peraí, eu vou fazer alguma coisa. Se a gente, sabendo o que tem que ser feito, a gente ficar de braço cruzado. Tem uma história também, lembrei agora, diz que tinha muita fome numa cidade, e alguns fazendeiros, eles pensaram assim: olha, vamos fazer o seguinte, a gente pode acabar com a fome dessa cidade aqui. Cada um de nós vai trazer 10 litros de leite e vai depositar no tonel aqui. Nós vamos colocar um tonel aqui na cidade, e cada um de nós, somos fazendeiros, temos condições, vamos trazer e entregar 10 litros de leite. Você chega, você coloca lá e depois a gente vai distribuir para as pessoas que estão precisando. E aí passou lá aqueles dias, chegou o tempo do tonel encher. Quando eles foram lá, o tonel estava vazio. Por que estava vazio? Porque um pensou assim: só 10 litros de leite, o negócio é tão grande, 10 litros de leite para levar lá, não vou lá não, vai dar muito trabalho. Os outros vão tudo depositar o leite lá, vai ter leite suficiente, o meu não vai fazer falta, entende? E aí todo mundo começou a pensar desse jeito: o meu não vai fazer falta. O que aconteceu? O tonel ficou vazio. Então às vezes a gente pensa, às vezes a gente fica de braço cruzado, esperando que alguém tome uma atitude. A Mordecai não fez isso. Sabe, quanto a essa atitude que a gente tem que tomar, a Bíblia nos exorta, lá em Provérbios capítulo 24, verso 11 e verso 12, olha o que a Bíblia diz: livra os que estão sendo levados para a morte, e salva
cambaleiam, indo para serem mortos. O que a Bíblia está dizendo para a gente fazer? Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Mas aí a Bíblia continua: se disseres aqui, se você ficar pensando nisso, não soubemos, não estava sabendo de nada, não estava sabendo que tinha gente morrendo aí, que tinha gente cambaleando, indo para a morte, não estava sabendo não perceberá aquele que pesa os corações? Aí ele está fazendo uma pergunta aqui: não vai perceber? Quem que pesa os corações, irmãos? Quem que pesa os nossos corações? Quem põe o nosso coração na balança? Deus. Aí ele está perguntando aqui, olha, não soubemos. Você fala assim, eu não sabia. Aí ele fala assim, Deus então não vai perceber? Ele pega o seu coração, você acha que não vai perceber se você estiver enrolando? Aí ele continua, não saberá aquele que atenta para a tua alma. Ele olha para a nossa alma, ele conhece a nossa alma, ele sabe as nossas motivações. Será que ele não vai atentar para a nossa alma? O que você acha? Deus atenta ou não? Ele sabe o que passa atentamente, sim ou não? Sim. E aí vem a próxima pergunta: e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Vai pagar ou não? Sim. Vai. Não, eu sou salvo pela graça. Pois é, as suas obras têm que condizer com a graça. Porque se você recebeu tão grande graça, por que você não distribui a graça que você recebeu? Né? Se você foi tão perdoado, por que você não perdoa? Então nesse texto aqui a Bíblia está ensinando que não adianta a gente dar desculpa e não fazer nada, não vai cantar. Deus ele espera da gente uma ação. Deus ele está falando, vai e faz. Ele está esperando da gente uma ação. Então, como membro do corpo de Cristo, o que a gente vai fazer? A gente não pode ficar de braços cruzados. Se os bons ficarem de braços cruzados, o mal vai prevalecer. Se a gente ficar quieto, se a gente não correr atrás dos direitos que a lei dá para a gente, você vai viver sem ela, o mal vai prevalecer sobre você. Sabe que você tem tanta coisa que às vezes você tem direito que você não recebeu? Por quê? Porque você não conhece a lei, que você não vai atrás. Mas às vezes tem leis também que você não sabe e que estão prejudicando você e você está de boa. Está prejudicando sua família e você está de boa. A gente não pode ficar de braços cruzados, irmãos. Nós não podemos ficar sem fazer absolutamente nada. A gente não pode ficar sem jejuar, a gente não pode ficar sem orar, sem demonstrar indignação pela situação. A gente tem que ficar indignado. Tem que ficar indignado pela situação. Nós precisamos ser como Mordecai nesse aspecto. A gente não pode ficar de braços cruzados, senão o mal vai triunfar. O mal vai triunfar. Vamos continuar no texto lá no capítulo 4. O que a gente vê ainda aí? Quando a rainha Esther, ela está lá no harém, ela fica sabendo, alguém lá, as moças que trabalhavam lá, soldados que trabalhavam lá, trouxeram para a rainha Esther uma notícia: olha, o seu primo lá, o Mordecai, que ela amava tanto o Mordecai e fez tanto bem para ela, olha, ele está na porta do rei e ele está vestido de saco. Ele te jogou cinza sobre a cabeça. Ele está igual um mendigo lá. O que a rainha fez? No verso 4, a palavra de Deus diz que a rainha ficou sabendo daquilo e ela mandou roupas para ele se vestir. Às vezes a gente fica sabendo uma situação, a gente pensa assim, aquele irmão está passando aquela situação ali, vou mandar para ele roupa.
não tem roupa para vestir, vamos mandar para ele roupa. Ele deve estar assim por causa de roupa. Ele deve estar na situação porque está faltando roupa para ele, então vamos mandar roupa para ele. Mas a Esther, ela não está sabendo o que está acontecendo. E aí, o que a gente aprende com isso? Que não adianta a gente querer dar resposta rápida às coisas. Que não adianta a gente querer cobrir o sol com a peneira, dar paliativo sobre um problema, entendeu? A gente tem que saber qual que é o problema, a gente precisa de entender o contexto. A gente precisa de entender qual que é a raiz do problema. E para isso a gente precisa de informação. A gente precisa de ir atrás de informação, a gente precisa de ir atrás de conhecimento. Por isso nós precisamos, irmãos, como cristãos, nós precisamos de ir atrás de conhecimento. Nós precisamos buscar conhecimento. Nós precisamos estudar, nós precisamos de compreender as coisas. Não é simplesmente a gente sair falando. Qual que era o contexto aqui? Uma lei que havia sido promulgada por Amã, onde todo judeu seria morto. Então tinha motivo a tristeza do Mordecai. Ele não estava ali porque estava usando roupa, ele não estava ali por qualquer tipo de tristeza. Tinha alguma coisa por trás daquilo. E aí a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer às vezes a história das pessoas. Às vezes você julga o outro sem conhecer a história dele. Eu às vezes julgo a pessoa sem conhecer a história dele, sem saber por que ele chegou naquela situação. Por que ele está na situação? Por que ele passou por tudo isso? Então é preciso conhecer a história da pessoa para que a gente possa interceder, orar e a gente pode de forma mais eficaz. Eu preciso saber o contexto dessa cidade, eu preciso saber a história da cidade, eu preciso saber o que aconteceu na cidade. Eu preciso saber do bairro, por que o bairro tem tanta violência, por que o bairro está passando por essa situação. Por que aqui não tem nada, tudo que você bota aqui não nasce nessa terra? Houve países assim aqui na América Central, que quando o Evangelho estava chegando lá, o tráfico de droga tomava conta, tentaram matar um pastor. Uma cidade que tinha acho que 22 mil habitantes, vivia em pobreza, miséria, gente caída na rua. Homens, pais de família, bêbado, pleno dia, caído na rua. E a cidade vivia uma miséria. Quando um pastor chegou lá, eu esqueci o nome dele, é um nome espanhol, e ele foi nessa cidade, lá na Guatemala, e ele começou a orar e começou a ganhar pessoas. E aí essas pessoas que ele começou a ganhar, elas começaram a se tornar intercessores na cidade. E eles começaram a se reunir para fazer vigília. Nós tivemos uma vigília aqui na sexta-feira. Né? Você perdeu a oportunidade de estar com a gente. Porque às vezes você pensa, não, os irmãos lá estão fazendo, estão orando, tá bom. Não, é importante a gente estar junto. A gente está muito acostumado só aqui no domingo, a gente não se mistura com isso. E a gente precisa se misturar. A gente precisa de participar, a gente está junto, a gente não pode ser igual o rei, igual o Amã, que não está nem aí com nada. A gente não pode ser igual o povo que está desesperado sem saber o que fazer. A gente não pode ser igual a Esther que está sem saber notícia nenhuma. A gente tem que estar junto. E o Mordecai foi lá. A gente precisa ser como Mordecai, tomar atitude. E aí, ele pega, talvez você pense assim, mora longe, então faz lá a vigília lá na sua casa. E ele liga para nós e fala, ó, estou fazendo, não estou ainda, estou fazendo a vigília aqui. Vou orar, vou clamar junto com os irmãos, nós estamos juntos nessa. Então, a rainha, sabendo aquilo ali, ela tenta dar uma solução para o problema de Mordecai, mas precisa saber o contexto. Lá então, nessa cidadezinha, o pastor começou a descobrir a história da cidade, né? Conversar com aquelas famílias. Por que aqueles homens eram viciados em bebida? E começou então ali trabalho de oração, de aconselhamento. Isso foram se passando os anos.
E aquela cidade começou a ser transformada, irmãos. Chegou aí repórter dos Estados Unidos lá, da CNN, querendo saber o que estava acontecendo naquele lugar. Por que os alimentos daquela terra cresciam tanto? Cenoura do tamanho do braço de um homem. Por que crescia tantas coisas lá? E foi lá reportar, foi lá procurar saber. E as pessoas falaram para eles: olha, o que aconteceu aqui é que as pessoas começaram a se converter. Aqueles homens embriagados, eles se converteram a Jesus, pararam de beber e começaram num lugar onde tinha muita chácara, sítios, e eles começaram a plantar e Deus começou a trazer abundância de frutos naquele lugar. Mas enquanto ninguém se posicionou, o mal estava prevalecendo. A pobreza, a ruína estava lá, a família destruída estava lá. Mas quando as pessoas começaram a se levantar, começou Deus a levantar pessoas, aí a história mudou. Nós estamos precisando se levantar, amém, irmãos? Nós estamos precisando se levantar. A pandemia já acabou. E a gente está ainda pendurado nisso aí, dando desculpa que as coisas mudaram. O nosso Deus não mudou, o nosso Deus continua o mesmo. Ele ainda continua com o mesmo coração, com o mesmo objetivo: salvação das almas. Ele quer salvar vidas. Sabe? Aí a gente encontra então ela não está sabendo, a Esther não está sabendo por quê? Está faltando informação. O que ela faz? Ela manda ataque. Sabe, tem batalhas que a gente vai ter que enfrentar sozinho, mas tem momentos que a gente vai precisar de ajuda. Apesar de todo o poder que ela tinha como rainha, ela estava lá sem saber notícias e ela precisava de ajuda. E como que a gente vai ter ajuda se a gente tiver relacionamento com as pessoas? Como que a gente vai ter ajuda se a gente não se relacionar com pessoas? Esther tinha muita gente para o serviço dela, só que a Bíblia fala que ela escolheu esse homem, Ataque. É interessante que o nome dele significa verdadeiro. Verdadeiramente, verdadeiro, sincero. E é esse tipo de relacionamento que a gente precisa. A gente precisa de gente sincera, de relacionamento com pessoas fiéis a Deus, gente de confiança. E sempre a gente pensa assim, né? Provérbios 17 dá um ditado para a gente, diz assim: olha, em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz um irmão. E esse é o nome da amizade. Um amigo verdadeiro, irmãos, ele nos ama, mesmo na dificuldade. Se a gente está passando dificuldade, ele continua amando a gente. Ele continua do lado da gente. E agora Esther vai saber da notícia. E o Mordecai não está sabendo. Aí a gente sempre pensa assim, quando a gente fala dessa questão da gente procurar saber com que a gente anda, né? Sempre a gente pensa que a gente deve procurar então por esse amigo fiel. Só que você já pensou que tem um outro lado da história também? Que a gente tem que ser esse amigo fiel. A gente tem que ser, ao invés da gente querer ter alguém assim, por que a gente não é assim com as pessoas? Entende? Por que nós não somos bons amigos daqueles que nós conhecemos? Se a gente quiser, a Bíblia fala que a gente planta e a gente colhe, né? A gente quer colher, ter amigos assim. Mas e nós? Estamos sendo assim? Nós estamos sendo fiéis? Nós estamos realmente sendo essas pessoas de confiança? Nós somos alguém confiável? Alguém pode confiar em você? Você precisa de alguém de confiança, mas e você é de confiança? Esse ataque verdadeiro, ele não tinha nem ideia de que Deus estava usando a vida dele. Então quer dizer para você que se você é um amigo verdadeiro e sincero, talvez você nem saiba que Deus está usando a sua vida. Quando você escuta o sermão, quando você intercede pela vida dele, em oração, sem saber de nada.
É interessante que Rataque não podia distorcer nenhuma palavra, ele tinha que ouvir o Mordecai, e do jeito que ele ouvisse, ele tinha que passar essa mensagem para Esther, que era a intercessora lá. E Esther ia ter que confiar plenamente naquilo que Rataque estava falando. E se ele mudasse a história? Se ele não fosse confiança, ele podia mudar a história. Mas ele trouxe a história. E não só a história, ele tinha que trazer os sentimentos. Porque uma coisa é você contar uma história, outra coisa é você contar a história com o sentimento daquela pessoa. Você precisa de perceber o sentimento. E aí você tem que conhecer. Então agora a Esther está sabendo, né, do contexto, ela pensa em agora nas possibilidades. Só que ela sabia que o rei tinha criado uma outra lei. Que ninguém podia entrar na presença dele sem ser chamado. E que se alguém entrasse na presença dele sem ser chamado, seria morto. Esther está sabendo disso. Dessa lei ela sabe. Ela está sabendo. E aí agora, para a gente finalizar, eu quero te mostrar 3 ações que a gente pode ter relacionadas ao nosso ministério, ao nosso chamado. Aí você olha só, se aqui você pode se comparar em tudo aquilo que a gente falou até agora, sua reação foi como a do rei, foi como a do Mordecai, foi como a da Esther. Tá, mas agora você está sabendo a notícia. E agora? Aí agora a gente tem 3 reações aqui. Está relacionado ao nosso ministério, ao nosso chamado. E eu quero saber em qual delas que a gente se enquadra. O Mordecai, ele disse para Esther, ele falou assim, ó, se você ficar com medo, que a Esther, o que ela falou? Ela falou, olha, eu posso entrar lá na presença do rei, só que tem uma lei para isso, para entrar na presença dele. Precisa de ser chamado, e eu não fui chamado, faz 30 dias que eu não sou chamada. Ela está dando essas palavras para o Mordecai, ela vai lá e fala para ele. Aí o Mordecai chega e fala para ela assim, olha, se você ficar com medo e você não fizer aquilo que é necessário, você também vai poder sofrer as consequências. Qual o versículo que ele está dizendo aqui? Ele está falando assim lá no versículo, ele está dizendo assim, olha, você pensa que só porque você está aí dentro, você vai ser salva. Quando ele descobrir que você era judia, você vai morrer também. Os seus parentes vão morrer também. Entendeu? Então, se você ficar com medo, é a primeira coisa. Se você ficar com medo e não fizer o que é necessário, você vai sofrer as consequências. Você vai sofrer as consequências. E é essa a primeira coisa. Às vezes a gente não faz nada porque a gente fica com medo. Às vezes a gente tem medo de fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer para você que se você ficar com medo, pode acontecer uma coisa, não é que vai acontecer, mas pode acontecer uma coisa. A gente pode ser disciplinado por Deus. Entendeu? A gente pode ser disciplinado por Deus. O que aconteceu com Jonas? Quem lembra da história de Jonas? Jonas foi chamado para ir para uma cidade. E ele não quis ir. Ele tinha lá o motivo dele. Ele tinha raiva daquele povo. Falou, como que eu vou pregar lá? Os caras lá, eles matam o nosso povo. Eu quero que eles se lasquem. Eu quero ver mesmo a destruição. Você vê que até quando o povo lá se arrependeu e voltou, ele fica decepcionado. Ele fica decepcionado com Deus. Porque Deus não destruiu a cidade. Deus falou que ia destruir a cidade se eles não se convertessem, mas eles se converteram. E Jonas ficou bravo com isso. Então Jonas ele tentou fugir do chamado de Deus, mas Deus foi no encalço dele. Pergunta para o irmão assim: será que Deus vai ter que ir no seu encalço, irmão? Fala assim: será que você vai ter que parar na barriga da baleia?
que Deus vai ter que fazer com a gente para a gente poder fazer o que tem que fazer? Entende? Às vezes a barriga da baleia pode ser muita coisa, não é necessariamente você ir no litoral e ser engolido por um grande peixe. Pode ser muitas outras coisas, mas são consequências que Deus tem que disciplinar a gente para a gente mudar. Disciplina para quê? Para transformação nossa. E o que faz a gente ser transformado? Sofrimento. Deus usa o sofrimento para transformar a nossa vida. E às vezes a gente tem que sofrer algumas coisas para a gente mudar. Quando a gente é obediente, que a gente ouve Deus, a gente quer ouvir Deus, a gente ouve, a gente procura obedecer e fazer a vontade do Senhor, então Deus não vai precisar de usar isso. Tá certo? Vamos para a segunda coisa. Ele disse para ela: olha, se ela não fizesse serviço, Deus ia fazer o quê? Ia levantar outra pessoa. Então, ó, Esther, se você não fizer o que tem que ser feito, Deus vai levantar socorro de outro lugar. Você que sabe. Deus vai levantar socorro de outro lugar. Então, se eu e você a gente se recusar a obedecer a Deus, Ele pode colocar a gente de lado e usar outra pessoa para realizar o trabalho. Né? Enquanto nós vamos perder a nossa recompensa. Porque sabe, trabalhar para Deus, o salário é pequenininho, mas a aposentadoria é eterna. É bem grandona. A aposentadoria é eterna. Né? Mas o salário é pequeno. Não adianta a gente querer servir a Deus através de dinheiro. Não. Às vezes nós só vamos ter o que precisa. Isso não significa que a gente não tenha a prosperidade de Deus. Mas olha só, tem gente que às vezes então não faz, e aí Deus coloca outro no lugar. Vou te dar um exemplo na Bíblia. Vou te dar os textos, não vou ler os textos, tá? Está lá em Atos capítulo 3, verso 13. E Atos capítulo 15, verso de 36 ao 41. E ainda Atos capítulo 16, verso 1 até o 3. Vou te resumir numa pancada só isso aqui. Uma vez Deus chamou um camarada chamado João Marcos do trabalho missionário. E esse aqui deixou o trabalho, ele estava fazendo a obra de Deus, um dia ele achou: ah, quer saber uma coisa? Não vou fazer mais não. Ficou de saco cheio, falou: não vou fazer mais, e voltou para casa. Aí a Bíblia fala que Deus então levantou outra pessoa no lugar dele, chamado Timóteo. E Timóteo se tornou um presbítero, um homem que serviu realmente o Senhor, um jovem, para tomar o lugar dele. Então, se a gente não fizer, Deus vai levantar outro. Fala para o irmão: e aí, irmão, você vai fazer alguma coisa? Ou Deus vai levantar outro em seu lugar? Porque Deus sempre vai cumprir os propósitos dele. Mesmo que as pessoas se recusem a fazer e obedecer a sua vontade, o propósito de Deus vai ser cumprido. Teve um pregador há muitos anos atrás, né, do século passado lá, A.W. Tozer. Ele fez uma comparação do propósito soberano de Deus. Ele comparou a soberania de Deus, o propósito soberano de Deus, com um transatlântico que saía de Nova York e ia para Liverpool, na Inglaterra. Então sabe que é um transatlântico, aquele naviozão grandão, e tem um monte de gente lá dentro. Entra um monte de gente lá dentro. E aí, o que ele disse? Ele falou: olha, as pessoas a bordo desse navio, elas têm a liberdade de fazer o que elas quiserem. Entendeu? A pessoa lá dentro do navio, ela pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser ir para a piscina, ela vai. Se ela quiser ir para o quarto, ela vai. Se ela quiser ir para o restaurante, ela vai. Se ela quiser ir brincar lá nas coisas de poker lá, ela vai. Se ela quer, ela faz o que ela quiser lá dentro. Só que tem uma coisa que ela não pode fazer. E qual é? Ela não pode mudar o destino do navio. O navio vai alcançar o propósito. O navio vai chegar onde ele foi chamado para chegar. Entendeu? Então, Deus é soberano.
E a pergunta, então, a gente não deve fazer assim: será que Deus ele está no controle do mundo? Porque a gente vê tanta coisa, às vezes, acontecendo, que a gente fala: mas cadê Deus agora? Será que Deus está no controle do mundo? Não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. A pergunta que a gente tem que fazer é: será que Deus está no controle da minha vida? Será que eu dei o controle da minha vida para Deus? Porque se você deu o controle da sua vida para Deus, você vai cumprir o propósito. Mas se você não deu o controle ainda, você vai continuar fazendo com a sua vida aquilo que você quiser. E vamos para o terceiro ponto. Que aí ele falou assim para Esther, lá no capítulo 4, versículo 14. Ele pergunta para Esther: o que você acha que Deus colocou nessa posição? Irmãos, a Esther era uma menina órfã. Ela conseguiu, ela foi cuidada. Ela tinha tudo para dar errado, né? Um adolescente revoltado, um adolescente que daria muito problema, tinha tudo para isso. Mas o Mordecai cuidou dela como se fosse o pai dela, como se fosse a mãe. Cuidou. Quando chegou o tempo lá que apareceu esse concurso lá de se tornar rainha, lá de se tornar na verdade, uma esposa do rei, né? E para se tornar uma rainha, né? Ela foi chamada, então ficou lá aquele monte de mulher, e ela, meio de toda aquela mulher, ela foi chamada para se tornar a esposa do rei. E aí então ele pergunta assim: olha, você imagina só, por que você acha que Deus colocou nessa posição, Esther? Você acha que Deus colocou nessa posição para você viver uma vida boa, viver uma vida legal? Talvez Deus te chamou para você viver isso agora. Talvez Deus te chamou porque Ele sabia que isso aqui ia acontecer, e Ele te colocou aí dentro para você se posicionar, para você fazer alguma coisa. E aí eu pergunto para você: você já parou para pensar por que você é um líder lá na empresa? Você já parou para pensar por que você tem a profissão que você tem? Você já parou para pensar por que você faz parte dessa igreja aqui? Por que Deus te chamou para esse lugar? Por que Deus te colocou na posição que você está? Por que Deus te chamou para ser um líder de célula? Por que Deus te chamou para ser um discipulador e você não está colocando, não está fazendo nada? Por que Deus te chamou para ser um pastor e você fica aí fazendo coisa que o membro faz? É hora da gente se posicionar. Muitas pessoas às vezes têm sido colocadas em posições especiais e não estão correspondendo. Gente que está no governo, gente que é líder em tantas outras posições. Lá em Tiago capítulo 4, verso 17, a Bíblia fala assim: olha, saber que se deve fazer o bem e não fazê-lo é pecado. Se você sabe fazer o bem, Tiago fala, e você não faz, você está pecando. Vamos pensar no José do Egito para a gente ir terminando isso aqui. José entendeu muito bem o que Mordecai estava querendo ensinar para Esther. Ele disse assim: olha, lá no livro de Gênesis, eu não sei se é o 50 verso 20, eu não marquei aqui, mas eu acho que é 50 verso 20. Ele fala assim: olha, vós na verdade, você sabe que os irmãos de José tentaram matar ele. José foi lançado em poço, José se tornou empregado de um camarada grande lá, cresceu lá dentro, tornou-se escravo, foi preso. Aconteceu tanta coisa ruim na vida dele. E aí, no final, ele entendeu por que aconteceu. Porque tem coisa que acontece na nossa vida que a gente não entende. Não adianta a gente querer entender se a gente não conhece o contexto. A gente só vai entender a nossa própria vida quando a gente vê o contexto que a gente viveu. E aí, o José entendeu, ele falou: ele podia estar cheio de raiva, cheio de ódio dos irmãos dele, mas ele perdoou os irmãos, porque ele entendeu o propósito. O propósito era salvar toda a família do pai dele, a nação de Israel.
Ele não se tornou governador do Egito porque ele era o queridinho de Deus. Ele se tornou governador do Egito porque Deus queria que ele salvasse a família dele, queria que ele salvasse a nação de Israel. Esse era o propósito maior. E ele falou: olha, gente, não estou com raiva de vocês, porque eu sei que Deus me permitiu sofrer tudo isso, porque Ele queria me trazer aqui para guardar a vida de vocês, guardar a vida de quem fez mal para Ele. Mas ele não entendeu só aquilo, é muito mais do que isso. O propósito é maior do que a gente, irmãos. O povo ia morrer de fome se não fosse José lá no Egito. Mas Deus levantou ele para isso, para salvar essas pessoas. E era isso que Mordecai estava querendo mostrar para Esther. Falou: olha, o negócio é o seguinte, Deus te colocou para um propósito. Será que não é para isso? Será que não é para salvar todo o povo judeu agora? O propósito é sempre maior que a pessoa. Fala assim para o seu irmão assim: o propósito é maior que você. Fala assim: o propósito que Deus tem com você é maior que você. Pode buscar a sua vida. Mas e aí? Nós vamos recusar se Jesus entregou a vida dele por nós? O jejum de Esther, irmãos, foi um jejum, como você falou aí, foi um jejum total de 3 dias, foi um jejum coletivo. E qual que era o propósito do jejum de Esther? Proteger. Proteção. O povo ia ser destruído. Havia uma batalha espiritual acontecendo, entende? Que agora que a gente estudou Daniel, a gente entende que existe uma batalha espiritual acontecendo. Está acontecendo uma batalha espiritual. O Satanás estava levantando gente lá para fazer leite, para matar gente. Vamos destruir, agora vamos acabar com o propósito deles. E o Satanás está fazendo, e manda um demônio para cá, e manda outro para lá, e começa a mexer. E o rei começa a dar sua mente para o diabo lá. O diabo vai tomando conta. Mas aí a Esther chega e vira para o Mordecai e fala para o povo jejuar. Fala para o povo jejuar junto comigo. Vamos ficar 3 dias sem comer e sem beber. E eu também vou ficar aqui no palácio. E as pessoas que trabalham comigo também vão ficar sem comer e sem beber. E sabe uma coisa? Jejum não é garantia de que Deus vai fazer uma coisa. Porque tem jejum na Bíblia, gente que jejuou e que não aconteceu nada. Tem. O rei Davi um dia jejuou para um filho dele não morrer. E o filho morreu. Então, você pensa que fazer jejum é assim, vou fazer e vai dar tudo certinho? Não. A história pode não acabar do jeito que você pensa. Mas e aí? Jejum não é um ritual religioso, formal. Você cumpre e aí Deus vai obedecer o que você está. Não. O jejum, ele tem que ser feito com humildade. O jejum ele tem que ser feito com quebrantamento. O jejum tem que ser feito com arrependimento de pecados. Entende? A gente tem que jejuar e se arrepender dos nossos pecados. Se arrepender diante de Deus. Você pensa que tem que se arrepender quando o pastor faz uma pregação aqui e começa a revelar os seus pecados e tal, essa coisa. Não. Quando você vai fazer jejum, você tem que fazer jejum e se arrepender dos seus pecados. Não adianta a gente colocar vinho novo em óleos velhos. Não adianta a gente querer colocar sabe, usar um ritual no jejum. A gente precisa de jejuar porque a gente sente.
preciso, Deus está falando comigo. Eu preciso jejuar pelo meu casamento. Eu preciso jejuar pela vida da minha esposa, do meu esposo. Tenho falado com os irmãos aqui sobre a guerra espiritual que minha esposa passou lá no conceito tutelar. Sim, não é um detalhe com vocês, porque são coisas que lá dentro não posso falar. Mas, quando eu olhava para ela, eu via a situação dela. Eu jejuava por ela. Eu orava por ela. Porque eu sentia a dor que ela estava sentindo. Às vezes eu não entendia o que ela estava passando, porque só sabe quem está na pele. Sabe? Mas a gente tem que se posicionar. Às vezes você está aqui, filhona, você está aqui, e às vezes seus pais lá estão acabando o casamento dele, mas o que você está fazendo? Você pensa, não, eu sou criança. Não, você é crente. Entre jejum, vou jejuar pelos meus pais, vou jejuar pela minha casa. Sabe, você é um Mordecai lá dentro, você é Esther lá dentro, tem que entrar na presença do rei. A Esther entendeu e ela falou, olha, ela disse para o pessoal jejuar, e no final do jejum, ela disse assim, eu vou entrar na presença do rei, e se eu morrer, valeu. Se eu morrer, tudo bem. Se eu morrer, morri. O que a gente vê nessas palavras de Esther? Como que a gente pode interpretar essas palavras? Uma mulher submissa e confiante na vontade de Deus. Falou, se for a vontade de Deus, eu vou morrer. Se for esse o último dia da minha vida, então vai ser, eu não vou fugir da morte. Do ponto de vista humano, tudo estava contra o Esther. A lei, o governo, ser mulher, irmão, numa sociedade machista, extremamente machista. Os oficiais estavam contra ela, que era uma mãe. E até mesmo o jejum. Já pensou, ela ia jejuar 3 dias. Ela tinha que entrar bonitona na presença do rei. O que acontece com alguém que jejua 3 dias? Talvez ele fique só o pó da rabiola. Né? Então até o jejum dela estava contra ela. Mas Romanos capítulo 8, versículo 31 diz algo tão poderoso para a gente, que Paulo disse. Ele disse assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta que Paulo faz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual que é a resposta para isso? Qual que é a resposta? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual que é a resposta? Ninguém. Porque se Deus vai com a gente, se Deus é por nós, ninguém vai conseguir parar a gente. Ninguém vai conseguir bloquear a gente. A resposta da fé então é ninguém. Ninguém vai poder. Ninguém vai poder parar você lá dentro da empresa onde você está. Ninguém vai poder parar a gente dentro do governo onde a gente está. Ninguém vai poder parar a igreja dele, a igreja de Deus. Ninguém vai poder parar, porque nós estamos na igreja do Senhor. Sabe? Ninguém vai poder parar, ninguém vai poder parar a sua célula, porque se o Senhor está com a gente, quem vai poder contra nós? Ninguém. Só que nós precisamos fazer o quê? Para ter uma guerra espiritual, a gente precisa se posicionar. A gente crê que Deus é por nós, mas nós não fazemos jejum, mas nós não oramos, nós não buscamos, nós não nos entristecemos com a situação que a gente está vendo. Ficamos vendo igual ao mundo, só vê a notícia e beleza, vamos continuar assim? Não, vamos se posicionar. Qual vai ser a sua resposta hoje? O título da nossa palavra hoje é um dia de decisão. Um dia de decisão.
creio que foi isso que eles precisaram naquele dia. Esther precisou. Mordecai decidiu. Eu vou para a porta dele. Eu tenho que fazer uma coisa. Eu não posso ficar aqui. Na minha casa. Enquanto isso está acontecendo. Alguém vai ter que ver. Deus faz alguém ver. E a Esther. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou andar entrar na presença de Deus. A única coisa que eu peço, jejuem e orem por mim. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Qual vai ser a sua resposta com o que você está vivendo? Qual vai ser a sua resposta para aquela que a sua família está vivendo? Qual vai ser a sua resposta para o seu chamado? O que você está fazendo no seu chamado? Será que foi para esse momento que Deus te chamou? Que Deus te levantou? Houve momentos em que eu passei tanta luta que me deu vontade de desistir. E eu falei para Deus: Deus, eu vou embora. Eu vou embora da cidade. Eu vou embora. Eu não aguento mais. Deus falou para mim: se você for embora, você é derrotado. Você tem que se posicionar. Deus me trouxe para esse bairro. E Ele disse para mim: olha para esse lugar. Eu olhei para esse bairro. E Ele disse para mim: profetiza. Profetiza que eu vou começar a fazer coisas grandes. E eu vi Deus fazer coisas grandes. Nós precisamos nos posicionar. Às vezes queremos ver Deus fazer, mas não queremos correr o risco. Esther teve que correr o risco. No livro de Esther a gente não vê nenhuma vez escrito o nome de Deus. Nenhuma vez. Mas a gente sabe que Deus está naquele livro. Deus está no livro de Esther. Deus está trabalhando na história. Deus foi trabalhando dia a dia, colocando aquela mulher lá dentro. Aquela menininha órfã foi lá, se tornou uma moça, entrou lá dentro do palácio, foi cuidada, se tornou esposa do rei, se tornou a rainha, porque Deus queria salvar o povo. Deus sabia o que ia acontecer. Deus conhece o futuro. Ele sabe as coisas que o diabo está armando, Ele quer revelar para a gente poder combater esse mal. Ora a Deus agora e responde a Deus: o que você vai fazer com o seu chamado? O que você vai fazer no contexto que você está vendo? Pode levantar a música, deixar os irmãos aí orar agora. Depois de orar, se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se quiser ficar de pé, se fica. Se você quiser vir aqui na frente, ajoelhar aqui com a parte, pode também fazer isso. O jejum deve ser acompanhado de arrependimento. Senão pode ser um regime.